Israel está localizado no Oriente Médio, ao longo da costa leste do Mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com Líbano, Síria, Jordânia e Egito. Fica na junção de 3 continentes: Europa, Ásia e África. Líbano está localizado na extremidade leste do Mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental, numa região que faz ligação entre o continente asiático e a Europa. Faz fronteira com a Síria ao norte e a leste e com Israel ao sul e a oeste. Isaac Herzog é o atual presidente de Israel. E Najib Mikati é o atual líder executivo do Líbano. Jerusalém é a capital de Israel. Beirute é a capital do Líbano. Israel tem um PIB de aproximadamente 539 bilhões de dólares, enquanto o Líbano tem um PIB de mais de 23 bilhões de dólares. Israel tem um PIB per capita de 55.535 dólares, enquanto o Líbano tem um PIB per capita de 3.589 dólares. As exportações de Israel são maiores do que as do Líbano. Israel produz mais energia do que o Líbano. Israel tem uma população de 8 milhões de habitantes, enquanto o Líbano tem uma população de 5 milhões de habitantes. Israel possui aproximadamente 90 unidades de armas nucleares, enquanto o Líbano não possui armas nucleares. Israel possui uma mão de obra militar total disponível de 3,7 milhões de militares, enquanto o Líbano possui aproximadamente 2,06 milhões de militares. Israel possui uma população total disponível apta para o serviço militar de pelo menos 3,1 milhões de militares, enquanto o Líbano possui mais de 1,7 milhões de militares. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente em Israel é de 124.808 militares, enquanto o Líbano tem mais de 68.859 militares. O total de efetivos militares ativos disponíveis em Israel é de 173 mil militares, enquanto no Líbano é de 80 mil militares. O total de efetivos militares de reserva disponíveis em Israel é de 465 mil militares, enquanto o Líbano parece não possuir militares na reserva. O total de força paramilitar disponível em Israel é de 8 mil paramilitares, enquanto o Líbano tem cerca de 25 mil paramilitares. Israel possui uma despesa militar superior à do Líbano. Israel possui uma dívida externa maior do que a do Líbano. As reservas totais de divisas e ouro de Israel são maiores do que as do Líbano. O poder de compra de Israel é superior ao do Líbano. Israel tem uma força total da frota de aeronaves de 601 unidades, enquanto o Líbano tem uma força total da frota de aeronaves de 78 unidades. A força total de aeronaves de caça ou interceptadoras de Israel é de pelo menos 241 unidades, enquanto o Líbano possui 0 unidade. Israel tem uma força total de aeronaves de ataque dedicadas de 32 unidades, enquanto o Líbano possui 9 unidades. O número total de aeronaves de transporte de Israel é de pelo menos 15 unidades, enquanto o Líbano possui 0 unidade. Israel tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 153 unidades, enquanto o Líbano conta com 9 unidades. As
soma total da Força de Aeronaves de Missão Especial de Israel é de pelo menos 23 unidades, enquanto o Líbano tem 0 unidade. Israel tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 11 unidades, e o Líbano possui 0 unidade. Israel tem uma força total de helicópteros de 126 unidades, enquanto o Líbano possui 60 unidades. Israel tem uma força total de helicópteros de ataque de 48 unidades, enquanto o Líbano possui 0 unidade. Israel tem uma frota total de tanques de combate de pelo menos 2.200 unidades, enquanto o Líbano possui aproximadamente 361 unidades. Israel tem uma frota total de veículos blindados de combate de pelo menos 56.290 unidades. Por outro lado, o Líbano possui aproximadamente 9.864 unidades. Israel tem uma frota total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 650 unidades, enquanto o Líbano possui aproximadamente 84 unidades. Israel tem um total de artilharia rebocada de pelo menos 300 unidades, enquanto o Líbano possui aproximadamente 374 unidades. Israel tem aproximadamente 300 unidades de lançador de foguetes múltiplos, enquanto o Líbano possui aproximadamente 30 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra de Israel é de aproximadamente 67 unidades, enquanto o Líbano possui pelo menos 86 unidades. Israel tem aproximadamente 0 unidade de porta-aviões, e o Líbano também possui 0 unidade. Israel tem 0 unidade de porta-helicópteros, enquanto o Líbano também possui 0 unidade. O número total de submarinos de Israel é de aproximadamente 5 unidades, enquanto o Líbano possui 0 unidade. Israel tem aproximadamente 0 unidade de destroyer, enquanto o Líbano possui 0 unidade. Israel não tem força de frota de fragatas, e o Líbano também não possui força de frota de fragatas. Israel tem uma força de frota de corvetas de 7 unidades, enquanto o Líbano não possui força de frota de corvetas. Israel tem aproximadamente 45 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto o Líbano possui aproximadamente 22 unidades. Israel tem 0 unidades de navios destruidores de minas marítimas, e o Líbano também não possui navios destruidores de minas marítimas. Israel possui cerca de 42 aeroportos, enquanto o Líbano possui um total de 8 unidades. Israel tem 41 navios mercantes, enquanto o Líbano possui um total de 48 unidades. Israel possui 5 portos, enquanto o Líbano possui um total de 2 portos. A força de trabalho de Israel é maior do que a do Líbano. O Líbano conta com mais estradas disponíveis do que Israel. Israel conta com mais linhas férreas disponíveis do que o Líbano.
produção anual de petróleo do Líbano é maior do que a de Israel. Israel consome mais petróleo do que o Líbano. Israel possui uma reserva de petróleo superior à do Líbano. A produção anual de gás natural de Israel é maior do que a do Líbano. Israel consome mais gás natural do que o Líbano. Israel possui uma reserva de gás natural superior à do Líbano. A produção anual de carvão do Líbano é maior do que a de Israel. Israel consome mais carvão do que o Líbano. O Líbano possui uma reserva de carvão superior à de Israel. A superfície total de Israel é maior em relação ao Líbano. O Líbano tem uma fronteira terrestre menor em relação a Israel. O Líbano tem uma costa